Esse é um lugar de adoração, esse é um lugar da presença do Espírito Santo, esse é um lugar de novas vidas, de novo nascimento, de transformação. Esse é um lugar de recomeços, de começos. Esse é um lugar de começar novas histórias, de iniciar projetos, sonhos. Esse lugar tem alcançado cidades, nações. Esse lugar tem chegado aonde você nem imagina, talvez onde você nem tem conhecimento, mas quantas pessoas Deus tem levantado nesse lugar como intercessores, como missionários, como plantadores de igreja. Quantos sonhos têm nascido aqui nesse lugar. Como esse lugar tem sido um lugar, uma incubadora de sonhos. Eu falei isso para os homens no sábado de manhã. Esse lugar tem se tornado uma incubadora de sonhos. Deixa eu dizer algo para você. Você chega aqui e você é como uma oferta para Deus. A Bíblia fala que nós somos uma oferta a Deus. Você é como uma oferta, você é como uma semente. E você é lançado nessa terra. Esse ambiente aqui, esse ambiente que nós estamos, é um ambiente que produz, que faz com que essa semente cresça, faz com que essa semente possa crescer e produzir frutos. Aqui estão muitas pessoas, há muitas vidas aqui, há muitas famílias, tantos que estão aqui, outros que já não estão mais aqui, mas que produziram muitos frutos. Eu tenho certeza que esse lugar, esse ambiente, é o ambiente que proporcionou esse crescimento, essa transformação. Então, valorize esse momento que você está vivendo. Valorize esse momento que você está aqui vivendo. Aproveite, desfrute. Sabe aquele momento que você pensa assim, olha só, se eu soubesse, eu teria aproveitado melhor. Eu olho para o meu passado, por exemplo, somos novos, tenho 37 anos, não cheguei nos 40 ainda. Mas lembro da minha adolescência, fico pensando, meu Deus, podia ter aproveitado melhor. Lembro da juventude, penso, eu podia ter aproveitado melhor. Eu lembro de alguns momentos como esses aqui, como alguns cultos, como alguns eventos, alguns momentos especiais que nós vivemos, que eu penso, eu poderia ter aproveitado melhor. Então, hoje, o que você está vivendo aqui, eu sei que a sua fé é uma fé consistente. Você está buscando aqui servir a Deus com uma fé consistente. Então aproveite cada momento. Fala comigo assim, eu vou aproveitar cada momento. Não desvalorize, meu querido, a presença de Deus. A presença de Deus, ela não pode se tornar comum na nossa vida. A presença de Deus, ela não pode se tornar comum. Sobre as ofertas, nós vamos fazer a oferta no final do culto, tá? Hoje especialmente nós vamos fazer no final do culto. Por isso que eu não chamei as ofertas ainda. Nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus, a honrar a presença de Deus. Um casamento, ele começa a se perder, ele começa a ser destruído quando o casal torna o casamento algo natural. Quando torna o casamento algo tão natural que ele já não percebe mais. A mesma coisa que acontece, por exemplo, com odores, cheiros ruins e cheiros bons. Se você for numa casa de perfume, por exemplo, e você cheirar bons perfumes várias vezes, vai chegar um momento que você vai se acostumar, que você não vai mais ter a sensibilidade de sentir aquele cheiro. Ou seja, você tornou natural aquilo que é muito precioso, aquilo que é muito cheiroso, e você não consegue mais sentir o cheiro agradável daquilo. Também com as coisas ruins. Às vezes a gente vai vivendo uma vida tão miserável, tão ruim, tão desprezível, que a gente chega a acostumar com isso, que a gente não percebe o quão no fundo do poço que a gente está. Com respeito à presença de Deus, nós precisamos tornar a presença de Deus sempre extraordinária, sempre que você dobrar o seu joelho, sempre que você for fazer uma oração, sempre que você estiver numa casa de oração como essa, que você vir da sua igreja, você buscar a Deus, você entrar na sala de oração, meu querido, vá com essa expectativa, não torne natural aquilo que deve permanecer sobrenatural. Isso se chama honra. Você tratar com honra, o ambiente que você está. É lógico, se eu fecho o meu coração, se eu endureço o meu coração e fecho ele, eu posso ter o Espírito Santo do meu lado,
O Senhor Jesus pode andar do meu lado e eu não vou perceber. Você quer um exemplo bíblico disso? Lucas capítulo 24 tem um exemplo bíblico disso. 2 discípulos que conheciam Jesus, eles estavam voltando da crucificação, porque eles estavam muito entristecidos, voltando o caminho de Emaús, os discípulos do caminho de Emaús, e eles estavam voltando, mas eles estavam feridos, eles estavam magoados, eles estavam entristecidos, eles estavam se sentindo derrotados, eles estavam se sentindo ali, agora aqui que vão se matar o nosso mestre, vão nos matar também. O jeito que o coração deles estava, e não estava aberto para perceber as circunstâncias, o Senhor Jesus veio do lado dele e eles não reconheceram. Eles não reconheceram Jesus, porque naquele momento, o ambiente que eles estavam vivendo, o ambiente que eles estavam ali, o coração deles estava endurecido e eles não perceberam a presença do Espírito Santo. Eles não perceberam a presença do Espírito Santo sobre eles. Por que eles não perceberam a presença do Espírito Santo sobre eles? Porque o coração deles estava endurecido. Então você pode ter o Senhor Jesus ali do seu lado, sentado do seu lado, sentado aí do seu lado. Você pode ter Jesus aqui, fisicamente pregando a palavra para você, ou ministrando um louvor, ou orando por você aí, mas se o seu coração está fechado e endurecido, você não vai reconhecê-lo. Os discípulos não o reconheceram. Os discípulos perderam aquele momento. Eles perderam aquele momento. Jesus veio até eles, não para eles não o reconhecerem, mas algo no coração deles estava bloqueando eles de reconhecerem. Então você está aqui hoje. Então você hoje tem que prestar atenção, abrir seu coração. Esquece que sou eu que estou ministrando e pensa nisso, o Espírito Santo vai falar ao meu coração. No ambiente que você está, esquece quem que está ali, ou quem que veio, quem que não veio. De repente tal pessoa não veio, ou tal pessoa está aqui, eu não gosto de tal pessoa. E aí você fecha o seu coração. O pastor falou disso, o pastor falou daquilo, você fechou o coração. Perdeu, começou a perder as bênçãos. Começou a perder o que Deus tem para fazer. Nós não podemos tornar natural aquilo que tem que ser sobrenatural. Nós não podemos tirar a honra desse ambiente. Jesus, ele tem que ser honrado aqui, tá? Escuta aqui o que eu estou dizendo para você. Jesus precisa ser honrado aqui nesse lugar. Ele tem que ser honrado. Com aquilo que nós temos na nossa mão, nós temos que honrar Ele. Você está aqui sozinho? Honre Ele. Você está aqui com a sua família? Honre Ele. Você está aqui com os seus filhos? Honre Ele. Você está num momento difícil? Honre Ele. Você está no melhor momento da sua vida? Honre Ele. Honre Jesus. Em todo momento, não pare de honrar o Senhor, não deixe de honrar a Deus. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Você vai pedir ao Espírito Santo para tocar seu coração, para falar com você. Você vai pedir ao Espírito Santo para ministrar a sua vida. Você vai pedir ao Espírito Santo para que eu seja a boca dele nesse lugar na sua vida. Que hoje seja uma noite de milagres na sua vida. Senhor, nós submetemos o nosso coração ao Senhor e pedimos a Ti, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha sobre nós, torna o nosso coração uma terra fértil para receber da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém, meus queridos. Essa pessoa que está perto aí do seu lado, dá um sorriso para ele, fala assim, que bênção que você está aqui hoje. Que bom ter você aqui. Algumas pessoas, que estavam em isolamento, hoje estão aí. Glória a Deus. Alguns que estavam com preguiça e estão aí. Tô brincando. Hoje também tem aqui, tem uma visita hoje, ilustre. O Noah está aqui hoje com a gente, primeiro culto. Glória a Deus pela vida do Noah. Seja bem-vindo, Noah. Você que está perto do Noah, cutuca ele e fala assim, seja bem-vindo, Noah. Os bebezinhos que estão nascendo aí na nossa igreja, o Felipe e a Ana, o Felipe Bombarda e a Ana, que estão na Bahia, gerou um baiano, lá nasceu um baiano, acabou de nascer, talvez vocês tenham visto a foto aí na rede social, o Joshua, fala comigo aí, Joshua, ora por ele, abençoa a vida dele,
pastor Nabuco também já está lá com eles, né, para esse tempo, a família da Ana, vamos interceder por eles também. Amém, meus queridos. E você que está aqui pela primeira vez, é muito bom ter você aqui com a gente, sinta-se em casa. No final a gente tem uma lembrancinha para te entregar no final do culto. Ao você sair daqui, você passa ali, você vai pegar uma lembrancinha, é uma nota de R$100 para cada um que visitou, tá? É brincadeira, tá? É um livrinho que nós damos para você de presente. Bem que você falou assim, meu Deus, não posso perder o final. Na hora que eu falei R$100, eu disse, meu Deus, não posso perder, né? De passar lá. Alguns até pensam em falar, eu estou vindo a segunda vez, será que eu posso passar? Passa lá, meu querido, aquele povo simpático ali vai te receber. Abra comigo em Malaquias capítulo 3. Antes de ler o texto, eu quero dar 2 avisos para vocês. O primeiro aviso é sobre o batismo. Nós vamos ter batismo no domingo que vem. Vai ser no horário do culto, tá bom? Nós vamos organizar aqui o ambiente de batismo. Vai ser no momento do culto. Nós vamos ter esse batismo. Há pessoas que já deram o nome para se batizar. Você que ainda não se batizou, né? Vocês têm essa oportunidade de se batizar, de se tornar nesse momento parte do reino de Deus. O batismo faz parte disso. É a porta de entrada para o reino de Deus. E eu quero fazer um compromisso com cada um de vocês aqui. Olha para mim agora e presta atenção. Quero fazer um compromisso com cada um de vocês. Eu estou vendo que você, Anir, tem cara de pessoa comprometida. Então vou fazer um compromisso com você e com todo mundo que está aqui. Nós vamos para o batismo, Diego. Diegão, nós vamos para o batismo convidar 3 pessoas para vir aqui participar com a gente. Só que não é só convidar. Essa semana eu queria que você orasse por essas pessoas. Que você estivesse orando, intercedendo por essas pessoas. 3 amigos, 3 conhecidos, 3 familiares, pessoas que você, pode ser mais, pode ser menos, mas um número específico aí para você se desafiar, convidar pessoas, familiares, amigos. Não precisam ser pessoas próximas de você, mas aqueles que Deus colocar no seu coração. Nós vamos convidar essas pessoas, fazer um convite. Você já está convidado, você que está aqui pela primeira vez, mas nós vamos convidar outras pessoas também. Vai ser um culto muito especial, um culto que essas pessoas serão muito tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Então nós vamos convidar 3 pessoas. Eu vou lembrar você essa semana de fazer isso, tá bom? Quem aceita aí convidar alguns amigos para estar com a gente no culto, domingo que vem? Levanta a sua mão aí, um sinal de compromisso. Fala assim, eu vou convidar a fazer minha parte, vou convidar algumas pessoas para estar com a gente. Você vai orar por essas pessoas e nós teremos um culto de adoração ao Senhor Jesus, muito especial em nome de Jesus. Segundo aviso, nessa quinta-feira a gente vai retomar os nossos cultos lá em Ouro Verde. Dá um glória a Deus aí. Deixa eu confessar algo para você. Eu fui para Ouro Verde quinta-feira passada. Eu fui lá para acabar com o trabalho, para parar com o trabalho em Ouro Verde. Nós já temos algum tempo com tentativas e esforço, e os irmãos tinham desaparecido todo mundo, né? Aqueles que também eram líderes sumiu, não consigo mais nem falar com eles direito. Então eu fui lá para, depois de um tempo, eu fui lá com meu coração apertado, mas eu ia fechar uma das nossas igrejas. Chamei aqueles irmãos que estavam lá, os que estavam no grupo lá do WhatsApp, falei, quem aparecer lá, confirmaram a presença, foram lá, fizemos uma reunião, e eu disse isso que eu estou falando para vocês. Eu falei isso que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque nós temos lá toda uma estrutura, nós temos uma demanda, e nós não consideramos os nossos campos missionários despesa. A administração sabe disso. Nossos campos missionários, eles são investimento. Nós estamos investindo no reino de Deus. É isso que é os nossos campos missionários. Mas depois que eu cheguei lá, eu fiz essa pergunta para eles. Eu falei assim, se aqui tiver uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que levante a mão e fala assim, eu vou lutar por essa igreja, eu vou fazer minha parte, essa igreja não vai fechar. Mas se aqui não tiver ninguém, eu vou pastorear minha cidade, eu sou pastor de Corbélia. E aqueles irmãos então foram tocados por Deus, eu senti que o Senhor tocou o coração deles. Eles falaram, não pastor, nós vamos assumir a responsabilidade. Eu vou limpar a igreja, eu vou fazer isso, eu vou contribuir, eu vou ajudar, nós vamos fazer uma promoção, nós vamos cuidar das nossas crianças. É a igreja, é uma família. Fala comigo assim, a igreja é uma família. Então nós fizemos uma mudança, o pastor Marcinho, ele se mudou para Braganey, está pastoreando lá, nós fizemos já a transição da igreja. E o pastor Danilo,
de Ubiratã assumiu Ouro Verde. Por esse tempo, a pastora Danília e a pastora Natasha assumiram Ouro Verde. Então, haverá culto todas as quintas-feiras. E especialmente nessa próxima quinta-feira, nós vamos recomeçar, ou seja, começar de novo o nosso trabalho lá, com essa perspectiva. Então, nós vamos de busão para lá, Eu quero deixar esse aviso para você, nós temos lá 40 lugares no ônibus, nós vamos preencher esses 40 lugares, nós vamos fazer um culto lá especial, nós vamos estar lá na frente, vamos adorar a Deus, aquele lugar, nós amamos aquele lugar, nós já choramos muito naquele lugar, já evangelizamos, aquelas crianças que tem lá, aquelas vidas são... Quem já evangelizou no Ouro Verde? São pessoas preciosas, nós amamos aquele lugar, e eu sei que Deus tem uma obra naquele lugar, eu acredito no avivamento lá, e eu estou falando isso para vocês porque eu me constrangi, naquele momento eu percebi que o Senhor não queria que nós fechássemos, e eu sei dos desafios que nós temos, tanto pessoal, de pessoas, quanto financeiros para manter os nossos trabalhos missionários. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor está nos direcionando a permanecer, eu sei que é o Senhor também que proverá, é o Senhor que abençoará, é o Senhor que tem um interesse aqui nessas vidas e ama elas muito mais do que nós. Então nessa quinta-feira, o culto é às 8 horas da noite, eu vou pedir para os irmãos da diaconia preparar um papel aí, fazer uma lista, tá bom, de pessoas, você pode também mandar o nome para mim, assim que preencher a vaga do ônibus, a gente fecha a lista, você pode ir de carro também, se você quiser, na quinta-feira à noite, 8 horas da noite, tá bom? Convida aí os irmãos para estar presente, ainda mais os intercessores, estarem lá orando, para a gente marcar aquele momento com a presença de Deus. Amém, meus queridos? Malaquias 3, versículo 6 em diante. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como que voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam, como que é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, fala comigo assim, tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Vamos repetir isso aqui? Tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Meus queridos, nós estamos diante de uma palavra que Deus está trazendo uma palavra de juízo para o povo de Deus no período de Malaquias. E a questão é a seguinte: a questão é que o povo não está tendo discernimento de como eles devem viver a vida. O povo não está tendo discernimento de como eles devem andar na presença de Deus. Eles estão longe do caminho do Senhor. Eles se afastaram. E a questão que nós estamos vendo aqui na palavra não é só uma questão do recurso financeiro. Eles deixaram de ser propriedade de Deus. O Senhor nos diz na palavra que nós somos um tesouro de propriedade particular de Deus. Diga comigo assim, eu sou um tesouro de propriedade particular de Deus. E o povo, eles se afastaram. Então Deus está dizendo assim, vocês se afastaram totalmente. Vocês se afastaram totalmente da presença. A minha propriedade, o meu tesouro particular está longe de mim. E vocês estão me roubando diariamente.
E o Senhor então é pontual: vocês estão roubando naquilo que vocês têm, vocês não estão vivendo da maneira certa com aquilo que vocês têm na mão de vocês. Eu não tenho dúvida que nós poderíamos ser uma das nações mais prósperas do mundo, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que nós poderíamos ter as nossas cidades, os nossos hospitais, as nossas escolas, os melhores do mundo. Eu não tenho dúvida que nós não teríamos necessidade de fazer uma campanha para arrecadar cesta básica para a nossa nação, para a nossa cidade. Não seria necessário, tamanho a prosperidade que já existe na nossa terra e na nossa nação. E eu sei que você se preocupa com a questão financeira. Quem aqui nesse começo de ano, só nesse começo de ano, já se preocupou com a questão financeira? Já andou preocupado? Já ficou assim: opa, estou um pouco preocupado. Levanta a mão, pode ser sincero, não tem problema. Algumas pessoas, várias pessoas, já se preocuparam com a questão financeira, já tiveram preocupado. Eu não tenho dúvida que aqui nós estaríamos diante das pessoas mais prósperas dessa terra. Nós fizemos alguns propósitos diante de Deus no começo do ano. Esse ano eu vou te lembrar desses propósitos o ano inteiro, porque nós não fizemos uma promessa para Deus, nós estabelecemos um propósito. E nós começamos esse ano, e pode ter vindo tempestades, pode ter vindo momentos bons, pode ter vindo dificuldades, pode ter vindo um furacão na sua vida de repente. Mas, meu querido, nós estabelecemos um propósito diante de Deus, e nós alcançaremos esse propósito. Há uma palavra profética liberada sobre a tua vida, há uma palavra profética liberada sobre a sua casa, há uma palavra de Deus liberada sobre você é essa pessoa. Também sei que as pessoas, em vários momentos, têm dificuldade com a questão financeira, principalmente quando ela tem que abençoar alguém, ou quando ela tem que devolver aquilo que é da parte de Deus. Em algum momento ela chega a pensar assim, como eu já pensei: Deus não precisa disso. Quando eu me tornei missionário, a gente foi para uma agência missionária, eu pensei assim, a minha pergunta era ingênua, mas era do meu coração. Eu pensei: agora eu não preciso nem dar meu dízimo mais, porque eu estou dando a minha vida para Jesus. Foi essa a matemática que eu fiz. E logo eu percebi que eu estava totalmente errado. Porque os levitas também entregavam os dízimos ao Senhor. Eles recebiam o dízimo do povo, mas eles também dizimavam aquilo que eles recebiam. Eles também entregavam algo ao Senhor, não somente o trabalho deles. Então eu discerni, tive entendimento. E quando fala sobre recursos, às vezes a gente arrepia, e aí tem vários argumentos. Por exemplo, a gente diz assim: não, o dízimo é do Antigo Testamento, só tem texto do Antigo Testamento que fala do dízimo. Não, tem texto do Novo Testamento. Mas hoje eu quero provar para você que tem textos do Novo Testamento que fala do dízimo, como mandamento, como algo que Deus não revogou, como algo que Deus não parou. Quando a gente lê o Novo Testamento, nós olhamos para o Novo Testamento, o que Jesus manteve e o que Jesus não manteve, o que o Novo Testamento manteve da aliança e o que não manteve. O que ele não manteve e Jesus explicou de uma maneira diferente que o povo entendia. Então, por exemplo, a questão do sábado, ele explicou de uma maneira diferente. A questão dos alimentos, ele explicou de uma maneira diferente. Jesus explicou a questão então do olho por olho, dente por dente, de uma maneira diferente. Jesus trouxe uma outra interpretação. O mandamento não mudou, mas ele trouxe uma interpretação renovada. É como eu estou sem meu óculos aqui, é como colocar um novo óculos para você ver de uma maneira diferente. E aí, na palavra, vamos lá com outro texto bíblico, Mateus 22, versículo 21. Há um texto bíblico que diz assim, Jesus está dizendo: vieram perguntar para Jesus se eles deveriam pagar o imposto de renda. A pergunta era essa: e aí? Chegando a declaração de imposto de renda, pagar imposto. Obrigado, Cielo. Não temos que pagar imposto ou não temos que pagar imposto, Jesus? Nós somos teu servo, acho que o Senhor pode nos livrar dessa daí. E aí Jesus diz o seguinte, ele pega uma moeda, pergunta para eles, qual que é o desenho que tem ali, e eles falam: é o desenho de César. Então Jesus responde assim: e ele lhe disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, continue dando a Deus o que vocês já sabem que deve ser de Deus, e deem a César o que é de César. Deem a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mateus 23, versículo 23. Um outro texto que Jesus
sempre deu paulada nos fariseus. Jesus sempre encontrava os fariseus e dizia: vocês não entram para dentro do reino e vocês não deixam ninguém entrar. Vocês ficam na porta. Vocês são hipócritas, vocês são raça de víboras. Jesus pegava pesado com eles. Jesus não alisava os fariseus, não. E olha esse texto, Mateus 23, 23. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo daquilo que está faltando neles, não daquilo que eles já estão fazendo. Está dizendo: vocês devem continuar praticando o que vocês já praticam. O dízimo, a generosidade, a extrema fidelidade de vocês não é o problema de vocês. O problema de vocês é que está faltando justiça, está faltando misericórdia e fidelidade a Deus, em outro aspecto. Então Jesus, ele não está anulando as contribuições, pelo contrário. Jesus está dizendo: vocês estão fazendo certo, mas vocês estão falhando na justiça, vocês estão falhando na misericórdia e vocês estão falhando na fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Dá um glória a Deus aí. Quando a gente volta então para o texto de Malaquias, a gente percebe que aquele texto ele está falando especialmente sobre redenção, está falando sobre propriedade, está falando sobre um tesouro particular de Deus. As pessoas, eles estão negligenciando aquilo que eles não deveriam negligenciar, eles se afastaram totalmente de Deus. A propriedade de Deus, aquilo que é propriedade de Deus foi ocupado indevidamente. Quem aqui já tem a sua casa própria? Está no seu nome? Está no seu nome? Quem aqui tem a sua casa no seu nome? Está no seu nome. Quem não tem, levanta a mão aí. Eu também não tenho. Vamos declarar sobre as nossas vidas. Senhor, eu declaro, Senhor Deus, uma casa própria no nome dos seus filhos. Senhor Deus, abençoe eles em nome de Jesus. Amém. Quem recebeu isso aí? Recebeu, meu amor? Recebeu? Ah, bom. Quando a gente olha então nossas vidas como cristãos, como filhos de Deus, nós somos de Jesus. Nós somos propriedade exclusiva dele. O povo de Israel deveria ser essa propriedade exclusiva, e eles se corromperam. Ou seja, aquela propriedade já não é mais de Deus. E Deus está dizendo para eles: voltem para mim. Voltem para mim, vocês precisam voltar para mim. Vocês precisam voltar para mim. É uma questão de propriedade. Eu preciso explicar algumas coisas para vocês para a gente continuar. Vamos em Levíticos capítulo 25, versículo 25. Levítico 25, 25. A lei dizia assim: se alguém do meu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que seu compatriota vendeu. Deixa eu explicar para você. Essa época ainda existia escravidão oficializada. Então, por exemplo, imagine que eu fui ali com um amigo meu e eu quis começar um negócio e eu emprestei o dinheiro dele. E ele me emprestou esse dinheiro, eu preciso devolver esse dinheiro para ele. Isso aí é hombridade, honestidade, isso é fidelidade, isso é honra. Só que de repente, o negócio que eu fiz não deu certo. E eu fiquei endividado com aquela pessoa. Seja ele um amigo ou não, eu fiquei endividado com ele. Agora eu preciso pagar essa dívida. Quando essa dívida, imagina, eu já não tinha dinheiro para começar. Eu emprestei uma alta quantia de dinheiro. E agora como que eu vou pagar ele? Se eu não tenho como pagar essa dívida, segundo a lei era assim: eu me tornava escravo dessa pessoa. Ou seja, eu me tornava propriedade dessa pessoa. Agora eu era escravo dele, eu ia trabalhar para ele, porque eu não tenho como mais pagar a minha dívida. Eu e toda a minha família.
ele tinha dois momentos que ele poderia deixar de ser escravo, duas oportunidades. A primeira, se ele fosse do povo de Israel mesmo, depois de 7 anos, depois de 6 anos, no 7º ano, ele poderia receber a redenção. Então o dono dele deveria dizer para ele assim: ó, eu vou te liberar, você então está livre, e eu vou te ajudar a recomeçar a sua vida, porque não adianta só libertar a pessoa da escravidão, e ela não tem como começar a vida, ela vai se tornar escravo de novo, porque ela não tem dinheiro para começar, ela não tem nada na mão para começar. Então naquele momento, depois de 7 anos, ele poderia então dar essa oportunidade para essa pessoa, e essa pessoa iria se tornar livre de novo, depois de 6 anos sendo escravo no 7º. Muitos não faziam isso, muitos eram injustos, porque Deus não queria que ninguém se tornasse escravo e permanecesse escravo de ninguém. Deus não deseja que você seja escravo de ninguém. E então Deus falou para o povo dele: ó, você tem alguém, vai ter que pagar a dívida? Tem que pagar a dívida, mas vai ser por um período de tempo. Nesse período de tempo, depois você tem que liberar a pessoa. Só que se a pessoa não fosse um judeu, ou não tivesse o outro que era o credor, que olhasse com misericórdia e aplicasse a lei, não tinha quem fizesse aplicar. Dependia do coração do credor. A outra oportunidade era o seguinte: após 50 anos, então se eu adquirir essa dívida com 40, daqui 50 anos, quando eu tiver 90, eu vou me tornar um homem livre de novo. Então eu serviria durante 50 anos como escravo. É um tempo longo, é a vida inteira praticamente, é toda a força da pessoa. Mas havia uma outra saída. A outra saída era a seguinte: imagina que eu estou ali como escravo dessa pessoa, mas eu tenho um parente meu que tem condição de pagar a minha dívida e tem condição de me trazer para a liberdade de novo. Esse parente, se ele quiser, ele pode ir lá e pagar o resgate disso daí. Ele pode ir pagar a dívida que eu adquiri. E então eu passo a ser agora, não quer dizer que eu estou livre, mas eu passo a ser escravo da minha própria família. É melhor você estar em casa do que estar na mão dos outros estranhos. A partir desse momento você é servo, mas você é servo do teu irmão. Você é servo das pessoas da sua casa, que vão te tratar às vezes com mais misericórdia, com mais amor, com mais bondade, que vão ter mais bondade com você. Então era uma compra de resgate. Você quer um exemplo bíblico disso? Ruth e Noemi. Quando Boaz vai lá e compra o direito, paga o resgate, paga a dívida e adquire aquela família de volta. Está em família, está em casa. E isso aconteceu conosco também espiritualmente. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do mundo. Satanás tinha toda a liberdade e tinha toda a legalidade para manter o pé no nosso pescoço. Então a gente planta, ele vem lá, destrói. A gente começa, ele vai lá, coloca um empecilho, ele para a nossa vida. A gente é escravo dele, era escravo dele. Só que Jesus fez o seguinte, vamos ler um texto bíblico, Colossenses 2,14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2,14. Acharam aí? Diz assim: eu vou ler o 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Dá uma glória a Deus. Então é o seguinte, havia um escrito de dívida, uma dívida no teu nome,
Havia uma dívida, Michele, no seu nome. Essa dívida era do pecado. Satanás tinha uma legalidade sobre você, tinha uma legalidade sobre cada um de nós, e essa legalidade dava autoridade para ele fazer o que ele quiser na nossa vida. Só que Jesus, quando ele então, sendo parte da família, lembra que tem que ser alguém do mesmo sangue, Deus então teve que se encarnar, não daria para ser Deus fazendo isso por nós, teria que ser um homem fazendo isso por nós. Se encarnou, assumiu a forma humana, assumiu a forma de homem, e aí ele então se identificou conosco como alguém da família, e ele disse assim: Gilson, eu assumo a sua dívida. A sua dívida agora não é mais sua, a sua dívida é minha. Aqui está a sua dívida que te mantém escravo do pecado. Então eu cancelo ela. E onde ele cancelou ela? Cadê o glória a Deus? Cadê o povo pentecostal dessa igreja? Ele rasgou o escrito de dívida. Ele morreu, ele pagou o preço pela nossa dívida, Jairo. Foi Jesus quem pagou o preço. Ele pagou o preço e ele cravou ele na cruz. Pagou o preço do nosso pecado, ele nos comprou. Não, agora nós não somos mais escravos do pecado, mas nós nos tornamos servo de Deus. Nós agora nos submetemos pelo amor que ele teve por nós, nós submetemos a ele. Nós então se tornamos servos. A palavra servo é escravo, mas agora nós nos tornamos servo por amor, espontâneo. Nós temos aquele que nos fez livre, nos livrou da mão de Satanás, e agora espontaneamente nós somos servos dele. Antes dele ser o nosso Salvador, meu querido, ele é o nosso Senhor, nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos tratar Jesus só como o nosso amigão. Jesus é nosso Senhor, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono. Uma das poucas palavras que eu aprendi em Guarani, quando eu morei no Paraguai, é Nhandejara. Nhandejara Tanderovassá. Significa Deus te abençoe. A palavra Nhandejara significa nosso dono. É Deus. Deus é a palavra Nhandejara em Guarani, significa nosso dono. A palavra em grego, Adonai, também significa propriedade, é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. É nosso Senhor, pagou nossa dívida. Então, antes dele ser o nosso Salvador e o nosso amigão, ele é nosso Salvador, ele é nosso Senhor, ele é nosso Senhor, ele nos comprou, e o valor que ele pagou foi alto. O valor que Jesus pagou para que nós nos tornássemos propriedade dele foi alto, não foi qualquer preço, foi preço de sangue. Não tem dinheiro nesse mundo que possa pagar o valor que foi pago pela minha vida e pela sua vida, então valorize isso, tenha isso no seu coração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo assim: eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você entendeu que você foi comprado da mão do diabo, e você agora foi adquirido por Deus, por um alto preço, e que Jesus é o seu Senhor? Quem entendeu isso? Se você se converteu, você tem que ter entendido isso. Se você não se converteu, você pode se converter, é isso, é você decidir: eu vou sair das mãos de Satanás, ele me comprou, eu quero me entregar para ele, o acesso está liberado, é só eu clamar: Senhor, eu quero ser o seu servo, eu quero ser o seu filho. E ele nos recebe em família. É muito bom estar em família, não é? Não é muito bom estar em família? É esse ambiente de família que nós queremos gerar aqui na nossa igreja. É um ambiente de família. Nós precisamos ter esse entendimento. E aí, existe algo importante para a gente conversar. Às vezes a pessoa pensa assim: mas e aí, o que eu tenho que fazer para Deus? Pastor, lá na tua igreja dá dízimo também? Quantos por cento? Né, sua pergunta isso aí. Sempre me perguntam isso aí. Pastor, lá na igreja dá dízimo? Quantos por cento que é? Ah, irmão, já que você está chegando agora, nós vamos até dar um desconto para você. Vamos fazer uns 7% para você. O que você acha? Tá bom? Ajudou? Na verdade, meu querido, a nossa parte para Deus não é 10%, nem 7%, nem 8%, nem 5%. É 100%. Sabe quanto você tem que dar para Deus? 100%.
Sabe quanto da sua vida pertence a Deus? 100%. Sabe de quem que é aquele carro que está estacionado lá fora? Se você não tem carro ainda, o seu carro pela fé, que está estacionado lá fora, né? É de Deus aquele carro, não é seu. Se você é de Jesus, é de Deus, porque Ele te comprou, e Ele não te comprou 10%. Ele não arrendou uma parte da sua vida, Ele comprou 100% da sua vida. Então, 99 não é 100, é 100%. Então tudo, o seu braço, a sua perna, o seu corpo, a sua saúde, a sua inteligência, a roupa que você está vivendo, a casa que você mora, os filhos que você tem, tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Você não pode perder essa palavra vai trazer um discernimento para a sua vida que vai ajudar você a cumprir o propósito que você estabeleceu. Depois vai chegar no final do ano, eu não consegui, o pastor falou que eu ia conseguir, não consegui meu propósito. Mas você não presta atenção. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Jesus comprou de você não metade, Ele comprou 100%, eu sou totalmente dele. Então, se eu sou totalmente dele, se estragou o liquidificador em casa, daí fala, Jesus estragou o seu liquidificador. O que o senhor quer fazer? E Jesus fala assim, opa, eu vou repreender o devorador, porque ele é propriedade minha. E aí é por isso que a gente tem que voltar em Malaquias para entender. Deus está dizendo assim, ó, vocês estão dizendo, você tem que voltar, onde você tem que voltar? Você tem que voltar e entender que vocês são meus. Vocês estão me roubando. E vocês dizem, aonde vocês estão me roubando? Aonde que você, no dízimo e nas ofertas estão me roubando? Agora, se vocês serem fiéis, eu vou repreender o devorador, eu vou tornar de novo vocês a minha propriedade, e da minha propriedade cuido eu. Agora, vocês querem viver sozinho? Viva sozinho. Agora, da minha propriedade cuido eu repreendo o devorador, e aí nós podemos declarar aquele texto que eu sei que você gostou de declarar. Vamos voltar lá para ele. Malaquias 3. Eu vou abrir para você, se declara comigo. Olha que parte gostosa do texto. Podia ser só essa aqui, ó. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês, fala comigo, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Você já está vivendo isso aqui? Você já está vivendo isso? Eu ainda não estou vivendo, mas eu quero viver. Se tem alguma coisa errada, eu quero corrigir. Eu quero viver, Senhor, eu sou sua propriedade. O Senhor disse que derramaria tantas bênçãos que eu não teria onde guardar. É a mesma que aconteceu lá com José. Vamos voltar para o bendito do José de novo. É o mesmo que aconteceu com ele lá. Ele não tinha aonde guardar, tamanha era a colheita, tamanha era a provisão. Se eu não estou vivendo, eu quero viver. É a promessa para mim. Se eu sou fiel ao Senhor, é uma promessa para mim. Agora tem uma outra perspectiva. Às vezes nós estamos olhando para Deus com uma outra perspectiva. Nós ajudamos muitas pessoas, sendo da igreja, não sendo da igreja, pessoas que precisam de alimento, provisão, nunca fica sem alimento, nunca fica sem provisão, a gente ajuda. Mas em alguns momentos a impressão é a seguinte, às vezes você ajuda a pessoa uma vez, você fala assim, ó, se você precisar ainda mês que vem, peça, nós vamos continuar ajudando você, vimos que a situação está difícil. E a gente vai renovando o compromisso conforme a pessoa precisa. Meu querido, eu já recebi cesta básica da igreja em um momento da nossa vida. Eu já precisei receber. Eu não era pastor ainda. Já recebi. Me senti uma vergonha. Mas eu precisava daquele, foi uma bênção na minha vida, aquele alimento. Mas na hora eu fiquei até constrangido no meu coração. Mas eu recebi, eu precisava, eu recebi. Humildade. É a família está me ajudando, a família está me... Mas eu sei que aquilo não era uma obrigação. Às vezes a pessoa, ela entende, eu estou só usando o exemplo do alimento para você entender. Às vezes a gente ajuda uma pessoa, e a pessoa recebe ajuda uma, recebe duas, recebe três, e daqui a pouco ela esquece que aquilo é um favor, ela começa a tratar como uma obrigação, que você tem a obrigação de ajudar ela. Um dia uma pessoa me encontrou na rua, e essa pessoa, nós já tínhamos internado essa pessoa umas 3 vezes já na clínica que recupera pessoas que estão viciadas, drogadas. E essa pessoa conversava comigo, e ela começou a dar de dedo na minha cara, como se eu tivesse a obrigação de ajudar ela. Como se, mas vocês vão lá à igreja, lá não fazem nada por mim? Eu falei, meu querido, como que nós não fazemos nada? Nós te internamos 3 vezes já, nós bancamos isso aí, não saiu de graça, você não comeu, você não pagou nada, mas alguém pagou para você estar lá.
Você não entendeu o que Jesus fez para você. Talvez você está falando assim, mas Jesus tem que ir obrigado a me abençoar. Então, você não entendeu nada, porque você não pagou o preço que era a sua dívida. Foi Ele que pagou, você não sente o valor. Quem não paga não sente o valor da conta. Então, a graça de Deus, nós somos salvos pela graça, mas a graça custou a vida do próprio Deus. Então, não torne a graça algo que não tem valor, tem um grande valor. Talvez você não saiba porque você não pagou o preço. Não foi você que pagou, então você não sente, acha assim a obrigação. E às vezes a pessoa começa a agir assim, né? Às vezes você que trabalha num estabelecimento que ajuda pessoas, às vezes a pessoa começa a tratar assim, aquilo que é um favor sobre a vida da pessoa, a pessoa começa a tratar como uma obrigação. Não, você tem a obrigação de me ajudar, porque você é uma pessoa de Deus e pessoas de Deus têm que ajudar as pessoas. Já não viu na Bíblia lá que diz? Me viu pobre, me viu sem roupa e não me deu roupa, me viu sem comida e me deu comida. E usa a Bíblia para jogar na nossa cara. Usa a Bíblia para jogar na nossa cara. Toda pessoa andarilha sabe esses versículos de cor. E me constrange, eu confesso para você. Na hora que ele começa a citar a palavra, me constrange. Eu posso dizer para a pessoa, é verdade o que você está me dizendo. Mas eu não devo concordar com ela que é uma obrigação eu fazer. Ela pode receber, o que ela vai receber é um favor. Ela está recebendo um favor. E aí eu quero voltar para nós. Porque às vezes você acha que a sua oferta, o seu dízimo é só obrigação. E você está dando ali e Deus é obrigado. Mesmo que você está vivendo ali, você deu dízimo, você ganha 10 mil reais, você dá um dízimo de 50 pila, e acha que chama isso de dízimo, e aí você fala para Deus, não Deus, você tem que me abençoar, porque eu estou lá ofertando na igreja, eu dou o meu dízimo lá, não é certo, mas eu estou fazendo a minha parte, e você acha que Deus tem que te abençoar. Deus não é obrigado a te abençoar, porque Ele já te abençoou, o favor dEle já foi sobre a sua vida na salvação. O que você tem que entender é o seguinte, eu sou 100% dEle, então o que eu tenho, é tudo dEle, não é 10% que é dEle, é tudo dEle, os 10% eu estou lembrando que eu sou fruto do favor de Deus. Senhor, não é uma obrigação para mim, eu só estou lembrando, é um favor, é só o favor do Senhor sobre a minha vida. O Senhor me dá os outros 90% para falar assim, administra, seja fiel, usa da melhor maneira e eu vou abençoar e vou multiplicar o que você tem. Cadê o glória a Deus? Você não fica feliz? Se você ficasse com 90%, você não fica feliz? Opa, 90% daquilo que não é teu, daquilo que é de Deus. Você não está com aquilo que é teu, você está com aquilo que é de Deus. Ou você não se converteu, porque ou então a sua vida não é dele. Se a sua vida é dele, tudo que você tem, o braço que você trabalha, a perna que você trabalha, o cérebro que te dá inteligência, a habilidade que você tem, é tudo dele. E aí quando você entende que tudo é dele, você também pode orar de uma maneira diferente. Quer dizer que nenhuma coisa ruim vai acontecer sobre nós? Não, vai acontecer, vai vir coisas ruins, mas aí você tem uma perspectiva diferente. Senhor, está acontecendo isso aqui lá na minha casa, quebrou isso aqui, é enfermidade, é isso aqui que está chegando, mas a minha vida é do Senhor. Se eu fosse o Senhor, eu ia dar um jeito nisso aí. Se fosse minha propriedade, é do Senhor, então o Senhor cuide lá. É o Senhor quem vai proteger, Ele vai dizer, Ele está dizendo em Malaquias, eu vou repreender esse devorador. É eu que vou repreender, porque a propriedade é minha. A propriedade é minha, o salário que chega todo mês é meu, eu estou dando para o meu filho usar, mas é meu, eu vou proteger esse salário. A casa que ele está comprando não é dele, é minha, eu tenho prazer em que ele tenha essa casa, então eu vou tratar de repreender o devorador, é eu que vou abençoar, é eu que abro as portas, é eu que repreendo o devorador. Você tem que entender essa palavra, se você entender essa palavra, você vai começar a lidar com a sua vida de uma maneira diferente. O povo de Israel estava lá na 10ª praga, foi quando Deus instituiu a Páscoa, e a 10ª praga era a seguinte, ia vir um espírito de morte, um anjo que ia trazer morte sobre todo o primogênito, tanto de animais quanto de pessoas. Todos os filhos mais velhos iriam morrer naquela noite.
Só que Deus avisou o povo dele da seguinte maneira: vocês são minha propriedade, de vocês cuido eu. Fala comigo assim, ó: eu sou propriedade de Deus. Quem cuida de mim é Ele. Quem cuida de mim é Ele. Eles então imolaram um cordeiro, representava Jesus esse cordeiro. Eles fizeram a Páscoa, instituiu a Páscoa significa passagem. Naquele momento Deus deu uma direção: vocês farão o seguinte, vocês pegarão o sangue do cordeiro e você vai passar no batente da porta, no umbral da porta. Todas as casas de vocês devem ser marcadas com o sangue do cordeiro. Vamos ser sinceros? Talvez teria que fazer o seguinte: então vamos jogar sangue por toda a casa, para cobrir toda a casa. Mas Deus falou assim: não precisa, é só marcar a casa com uma mancha, é só uma parte do sangue. Você só vai trazer um sinal, é só um sinal de que eu vou guardar aquele lugar. Porque quando o anjo passar naquele lugar, ele vai olhar e vai entender: nessa casa eu não vou entrar e trazer morte, porque essa casa pertence a Deus. É propriedade de Deus, não é propriedade do José, da Maria, do João que mora ali, é propriedade de Deus. E aí, se a gente trazer esse exemplo para explicar sobre o que é o dízimo é esse sinal. O dízimo é esse sinal, é um sinal de redenção de Deus, é um sinal que nós somos propriedade dEle. Nós só estamos pegando uma parte do que Ele nos dá, uma parte do que Ele colocou na nossa mão, é só 10%. Não foi na 10ª praga que matou o primogênito? É só 10%. O número 10 representa essa redenção. Então você entrega o seu dízimo, você está marcando os seus rendimentos, está marcando a sua casa, para quando o devorador tentar entrar ali, Deus falar assim: aqui você não entra, porque aqui é propriedade minha. Aqui não é do João, não é da Maria, aqui é do Senhor. Aqui pertence a Deus. Meu querido, você pode, aí sim, você pode tratar com Deus desse jeito. Você recebe do favor, é o favor de Deus, é a graça de Deus, essa marca, é só a graça de Deus sobre a sua vida. Você recebe desse favor, você recebe dessa graça de Deus. E aí você pode chegar diante de Deus: Deus, olha só, olha, está faltando isso aqui na minha casa, que o Senhor me deu para morar, mas a casa é do Senhor, então o Senhor disse que abençoaria, e em nome de Jesus eu vou receber. Eu estou reivindicando aquilo que o Senhor garantiu que eu tivesse. Mas agora você é infiel a Deus, com que cara você vai chegar diante de Deus? Com que cara você vai chegar diante de Deus? Ah, mas Deus me entende, olha o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Meu querido, Deus não te entende, Ele te ama. Deus, Ele não está ali, Deus não é teu psicólogo, Deus é o teu Senhor, é o teu Salvador. Está ali para dizer para você: eu amo você, eu quero que você seja a minha propriedade exclusiva, propriedade particular, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que eu desejo que você seja, que você entenda que você é. E a partir desse momento, meu querido, você começa a olhar para aquilo que você possui, para aquilo que você vai ganhar, para aquilo que vai chegar na sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus bens, de uma maneira diferente, porque você sabe que tudo pertence a Deus. Cadê o glória a Deus? Aleluia! Tudo pertence a Deus, é diferente. Senhor, essa igreja é do Senhor. Eu falo isso para Deus: Senhor, essa igreja ela é do Senhor, ela é fiel. Se essa igreja precisa de algo, é o Senhor quem tem que prover. Essa igreja não é minha, eu sou apenas um mordomo, e Deus nos chama assim, mordomo. Sabe o que você é na sua casa? Mordomo das coisas que Deus te deu. Então, o teu dízimo é só uma lembrança, é só o sinal, é a marca no batente. Tem a ver com a tua redenção. É só lembrar que você está sendo fruto do favor. Você é fruto do favor. A sua vida é fruto desse favor de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Vamos comigo lá. 1 Coríntios 6, 18. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete,
fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ó, Deus falando de novo aqui. O que ele está querendo dizer? Que o nosso corpo é propriedade dele. Ou é dele ou é do diabo. É um dos dois. O teu corpo, a tua vida, ou é de Deus ou é do diabo. Não tem outro caminho. Se é dele, então o seu próprio corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É por isso que quando a gente vai tomar uma decisão, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça com isso? O que o Senhor quer que meus filhos sejam? Senhor, o que o Senhor quer que a minha família seja? Senhor, aonde o Senhor quer que a gente coloque e invista o dinheiro que o Senhor coloca na nossa mão? Senhor, com esse salário, o que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que eu faça com essa provisão? O que o Senhor quer que eu faça? Os discípulos chegaram para Jesus. E aí, tem que pagar o imposto para César? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Deus vai deixar de te abençoar? Deus não tem poder de te abençoar? Deus não vai te abençoar se houver infidelidade. Você vai colher. Mas eu estou ensinando você. Eu desejo que a semente que você plantou no começo desse ano, você possa colher ela. Eu não tenho nem poder de te abençoar e nem de te amaldiçoar. É sua atitude que te abençoa ou te amaldiçoa. É seu coração. É Deus que vai dizer assim, olha, eu vou te abençoar, se você entender que você é propriedade minha. Eu te comprei da mão de Satanás, eu te dei vida, agora você está em família, você não está numa PEC, você não está numa indústria, você está em família. É eu que te dou o pão, é eu que te dou a semente, é eu que te abençoo, eu te recebo com um abraço, eu te amo. Você não é um produto nessa casa, pelo contrário, você é um filho. Mas como filho, lembre do favor. Eu acho que todo cristão, quando ele se converte e passa uma longa data, ele tem que ter alguma coisa no coração dele que faça ele lembrar de onde ele veio. Para que a gente não se torne um fariseu, a gente tem que sempre lembrar de onde a gente veio. Nós precisamos lembrar de onde a gente veio, precisamos gerar um sentimento de gratidão, um sentimento de favor para entender. No momento que você talvez traga o seu dízimo aqui na frente, hoje, talvez não é o dia que as pessoas normalmente trazem o seu dízimo, mas o dia que você traz o seu dízimo aqui no altar, ou que você fez o depósito, trouxe o envelope, de alguma forma você entregou o seu dízimo e orou, nesse momento você tem que lembrar assim, eu estou entregando meu dízimo, e nesse momento eu estou lembrando do favor de Deus sobre a minha vida. Ele pagou um alto preço por mim, é Ele quem proveu sobre a minha vida. Eu tenho que olhar para a igreja que eu faço parte, a nossa igreja é uma bênção. Fala comigo assim, a minha igreja é uma bênção. Eu tenho que, de alguma forma, pode passar muitos anos, mas eu tenho que lembrar de onde eu vim, eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer, talvez hoje você está bonitinho, tudo certo com a tua família, beleza, né? Está tudo arrumadinho, as coisas estão encaminhando, mas eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que um dia eu tive que dormir num colchão de palha, aquele pau enfincado nas minhas costas. Eu não posso esquecer que por muito tempo eu não tive um guarda-roupa. Mesmo que o meu de vez em quando dá uma ajustada na porta, mas eu tenho que lembrar, eu tenho guarda-roupa. Eu não posso esquecer que um dia eu tive desempregado, mas hoje eu tenho a provisão para minha casa. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer de onde eu vim, eu não posso esquecer quem eu fui. Você deve sim não viver a vida que você tinha, mas você não pode esquecer quem você foi, porque senão você vai ficar um cristão metidinho, que parece que todo mundo é errado e você é o único santo. Todo mundo é errado e você é o único santo. Você não pode esquecer como começou a tua família, como começou a tua casa, de onde você veio. Você não precisa se conformar de onde você veio, mas você não pode esquecer. Você não precisa se conformar. Aí eu concordo com você, para frente, nós não temos marcha ré, nós vamos só para frente.
Nós vamos crescer, nós vamos avançar. Aquelas sementes que nós plantamos no começo do ano, nós vamos colher. Vocês são as pessoas que vão crescer, vão prosperar. Nós plantaremos aquelas 500 igrejas que está lá naquele quadro lá. Nós vamos ajudar muitos, nós vamos dar emprestado e não pedir emprestado. Nós somos cabeça, nós não somos cauda. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Ele me comprou da mão do diabo. Ele pagou o preço pela minha vida e me tirou de lá. O que seria de mim sem Ele? Então as pessoas, tem que dar meu dízimo ou não? Isso é fruto da ganância do nosso coração, da dificuldade do nosso coração em lidar com o dinheiro. Não é questão de se Deus deseja ou não que você abençoe. É isso aí. Opa, não é nem que Deus deseja que você abençoe. É assim, é parte de Deus, eu sou dele, é 100%. Eu só estou reconhecendo o favor. Só estou reconhecendo o favor. E a gente pode trazer aqui, para a nossa igreja, para a nossa terra, para as pessoas que te levaram para Cristo, para aqueles que investiram na sua vida, seja quem for. Aqueles que investiram na sua vida, amaram você. Aqueles que andaram, né? Eu estou vendo aqui a Carol ali, né? O Rodrigo, lá de Cafelândia, vieram no culto aí, lá de Cafelândia, glória a Deus, em nome de Jesus. Eu acho que tem alguma coisa já acontecendo sobre Cafelândia, cara. Em nome de Jesus, nós teremos essa igreja lá em Cafelândia. E aí, quantos anos que várias pessoas, né? O Nabuco e a Mônica que cuidavam de Cafelândia, toda noite, toda semana, iam para lá. Evangelizar, cuidar, colocavam ali, recurso, tempo, é chuva, no calor é gostoso, abre o vidro, vai beleza, mas e aí no friozão, naquela chuva, aquele temporal, é árvore para o meio do caminho, curva perigosa, estamos lá. Então nós não podemos esquecer disso. Mas ninguém fez nada por mim, não sei o que lá. Fez sim, é você que não reconhece. Minha família não me ama, não sei o que lá. Fez o que era possível fazer por você. Fez o que era possível, cuidou de você naquilo que foi possível. De repente você não teve um berço de ouro, mas você teve pão para comer. É o possível, mas nós podemos melhorar, não podemos? Podemos ou não podemos melhorar? Podemos dar o nosso melhor ou não podemos? Podemos vestir a camiseta ou não podemos? Falar assim, opa, será que Deus me abençoa só se for o fulano de tal que orar lá por mim? Será que Deus me abençoa só se eu for lá da Lagoinha, lá do pastor Márcio, lá do pastor Márcio de BH já não está em alta, né? Tem que ser lá de Miami. Será que só se eu for lá de Miami? Não vou lá, porque lá em Miami Deus vai me abençoar. Para de ser xarope, pelo amor de Deus. Meu querido, Deus vai te abençoar aqui, Deus vai te abençoar lá, Deus vai abençoar na tua casa. Busca Deus de todo o coração, seja fiel, seja comprometido com Ele. Seja comprometido com Deus. Então é um sinal da graça de Deus. Quando a gente tem esse entendimento, a gente não pensa assim, eu não vou fazer nada não, porque tem gente sobrando. O servo, ele não pensa assim, não, eu não vou me envolver lá não agora não, porque tem gente sobrando. O servo não pensa assim, o servo pensa assim, eu sou de Deus e Deus quer que eu me envolverei, pronto, acabou. Eu sou dele, sou 100% dele, sou propriedade dele. O que ele me deu é dele. Eu não vou lá não, abençoar a igreja lá, não vou dar meu dízimo não, por quê? Porque a igreja não precisa. E desde quando você dá esmola para a igreja? Você dá para a igreja porque precisa? Você não dá igreja para a igreja porque você precisa, você só reconhece o favor de Deus. É a sua igreja local, é onde você vai casar, onde você casou, onde você vai criar seus filhos, é onde você cresce, é onde vai ter a escola que seus filhos vão estudar. Mas quem vai construir a escola são vocês. Fala assim, sou eu, bate no peito assim, sou eu. Porque o meu pai é bilionário. Meu pai é dono do ouro e da prata. É ele que vai construir. Fala assim, pastor, deixa para mim, meu pai vai construir. Quem tem coragem aí? Fala assim, pastor, deixa para mim, meu pai vai construir. Às vezes na brincadeira eu estou viajando, olha aqueles gado, tudo. Fala assim, olha lá filho, é do meu pai. Meu pai. Do meu pai. Brinca com ele para ver. É dele.
Tudo pertence a Ele. Meu querido, a sua vida pertence a Ele. Se essa chave virar sobre a sua cabeça, se essa chave virar, não vai ter miséria que vai entrar na sua casa, não vai ter enfermidade que vai ser capaz de te destruir, não vai ter circunstância que vai ser capaz de te desanimar, não vai ter momento que vai ser capaz de tirar sua rota. Agora, se você não está querendo saber disso, eu vou dizer para você, você está perdendo a chave de entender que você é a propriedade de Deus. E qual que é a chave que gira as bênçãos de Deus sobre você? As bênçãos de Deus sobre você gira diante da sua fidelidade e consagração. Eu quero chamar você para ficar de pé. Nós vamos orar. A primeira vez que aparece dízimo na Bíblia é quando Abraão, depois de vencer uma guerra e ter muitos despojos, muita riqueza, ele se encontra com um rei e sacerdote chamado Melquisedeque. Esse rei, ele não é citado mais na Bíblia, esse sacerdote não é citado mais na Bíblia, ninguém sabe a origem dele, de onde ele veio, para onde ele foi. Mas naquele momento Abraão pega, olha só o que Abraão faz, presta atenção no que eu vou dizer para você, porque para Deus você não dá o resto, para Deus você não entrega resto. Deixa as nossas crianças chegar, pode chegar as nossas crianças. E Abraão chega para aquele sacerdote, Melquisedeque. Quem que era Melquisedeque? Melquisedeque, meu querido, era o próprio Jesus. Então, Abraão chega para Melquisedeque e ele pega dos despojos, de tudo que ele conquistou daquela guerra, de todo o recurso, e não era pouco não, era muito. Abraão era tão rico, que ele tinha 318 guerreiros que faziam parte do exército pessoal dele, de tão rico que Abraão era. Abraão ele não pegou a 10ª parte do que ele ganhou, ele pegou a melhor parte. Ele pegou a 10ª parte, mas ele pegou da melhor parte. Ele pegou da melhor parte dele e ele entregou os dízimos dele para Melquisedeque. E aí Hebreus vai citar esse Melquisedeque de novo. E eu vou terminar lendo esse texto e orando com você. Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 2. Depois você pode ler todo o capítulo 7, mas eu vou ler só os 2 primeiros versículos. Diz assim, ó: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esse voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele não deu o dízimo da metade, ele não deu o dízimo daquilo que sobrou. Eu vou entregar o que sobra para Deus. Deus me entende, preciso fazer isso aqui, preciso comprar um remédio. Meu querido, é isso aí, faz parte da nossa vida. Mas deixa eu dizer, eu não ousaria tirar a parte de Deus, que é o favor dele, e colocar em qualquer outra coisa. Eu não ousaria. Eu estou te ensinando como pastor, eu não ousaria. Ensine seus filhos isso aí, não ouse tocar naquilo que foi a graça de Deus. Não ouse você querer colocar o teu sangue no batente da porta e falar assim, não, eu vou conquistar na força do meu braço, vai ser o meu sangue que vai ser ali, ó, na força do meu braço, eu vou guardar minha casa, eu vou fazer minha casa prosperar. Não queira fazer isso aí, você não vai suportar. Agora é melhor eu depender do favor de Deus. Melquisedeque, esse sacerdote para sempre, representava o próprio Jesus. Sabe quem que é o dono da igreja? Sabe de quem que essa igreja é propriedade? Ela pode ter o nome metodista e pode ter um CNPJ, e pode ter um pastor aqui para cuidar e pastorear dessa igreja. Mas sabe quem que é o dono dela? É Jesus. Quando você então age com fidelidade a Deus, você não está sendo fiel ao pastor porque você gosta do pastor, vou ajudar a igreja lá porque eu gosto do pastor. Para de bobeira. Você faz isso para Jesus. Mas você faz isso em casa, em família. É a sua família. Eu quero que você lembre dos teus sonhos. Eu quero que você lembre agora dos teus sonhos. Feche os seus olhos.
Eu quero que você traga à memória os teus sonhos, os planos que você estabeleceu diante de Deus. E não ouse achar que porque a situação está boa agora, que está tudo certo, que você pensa assim, mas o pastor está falando, essa palavra deve ser para quem está em dificuldade. Não esqueça de Jó. A vida de Jó estava tudo mil maravilhas. Até os negócios ruins que ele fazia dava certo e ele tinha retorno. Tudo certo, os filhos tudo certo, família tudo certo, os negócios dele tudo bem, de vento em polpa. Mas de repente, meu querido, houve um toque da mão de Deus na vida dele. Deus estava levando ele para uma escola, e Jó passou por uma jornada. Então não ouse achar que só porque está tudo bem, amanhã não pode de repente alguma coisa acontecer e você depender da graça de Deus. Discernimento para entender, eu preciso de Deus, eu sou de Deus, sou propriedade dele. Eu vi que tem algumas mulheres que estão aí com o neném na barriga. Deixa eu dizer, o filho que está dentro da sua barriga é de Deus, é dele, pertence, é propriedade de Deus, nós somos dele. O trabalho que você vai amanhã trabalhar, e é Deus que te promove, e é Deus que te muda se Ele quiser. Meu querido, Ele é de Deus. Não esqueça disso. Pare de fazer isso na força do teu braço. Agora feche os seus olhos. Lembre dos sonhos. Traga seus sonhos. Ei, sonhe. Sonhe. Traga seus sonhos. Nós vamos cantar um louvor agora. Eu quero que você gere os teus sonhos. E não perca esse momento. Esse é o momento dos céus abertos sobre você. Esse é o momento que os céus se abrirão. Traga os teus sonhos agora diante de Deus.